Vamos ler dois textos, ok? Isaías 55, 9 e 2 Coríntios 10, 4 e 5. Então você marca na Bíblia. O primeiro texto que eu vou ler, Isaías, capítulo 55, verso 9, e 2 Coríntios, capítulo 10 e verso 4. Amém? Glória a Deus. Mamãe da Rayane, está aí? A mamãe, é isso? Que bom vê-la, querida. Deus abençoe, viu? Rayane vai ser mamãe daqui a pouco. Amém, que bênção, né? Glória a Deus, aleluia. Amém. Isaías 55, 9. Vamos orar, irmãos? Pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, revelação, no conhecimento, né? No pleno conhecimento do Senhor através da palavra. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, que os nossos olhos enxerguem além da letra, mas enxergue o teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Queremos muito, precisamos muito ouvir a tua voz nessa noite. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Isaías capítulo 55, verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, anota aí, frisa, marca, sublinha, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então Deus tem pensamentos, nós também temos pensamentos, mas os nossos pensamentos são menores, né, do que Deus. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, são mais altos, mais elevados, né? Então quero falar sobre isso nessa noite, sobre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. 2 Coríntios 10, agora, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo no segundo texto é que nós temos uma batalha, e nessa batalha nós temos que lutar. Só que essa luta e essa batalha se dá na nossa mente, porque ele diz, olha, você vai ser bombardeado com pensamentos. Então quando esses pensamentos vierem, você tem que estar preparado para rebatê-los e para destruir essas fortalezas do diabo. Amém? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então no primeiro texto diz que Deus tem pensamentos que são maiores do que os nossos, amém? E eu posso dizer que os pensamentos de Deus são pensamentos poderosos, sim ou não? Digo, os pensamentos de Deus são poderosos. E no segundo texto diz que nós travamos uma batalha travada no campo da mente. Mas as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Então se eu juntar o primeiro texto com o segundo, eu posso dizer que as armas poderosas que nós temos em Deus para vencer os pensamentos ruins são os pensamentos poderosos de Deus. Amém? É verdade ou não que todos os dias nós temos que lutar com pensamentos? Todos os dias. Acontece algo, automaticamente, brota um pensamento. Ou você tem um sentimento, com medo de que algo vai acontecer, mas automaticamente já vem um pensamento. E é nesse momento que o leão, lembra que eu falei, o leão que ruge, o diabo que ruge como um leão, buscando quem possa tragar, ele ruge como um leão, como? Soprando pensamentos. Lembra que eu tenho falado aqui, que nós estamos lutando contra o inimigo, que luta para nos tirar do foco? Aí na semana passada eu disse que para vencermos esse leão, nós temos o nosso representante, que é o Senhor Jesus. Por isso levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa redenção, Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que nos defende desse velho leão, porque Ele é o verdadeiro leão, é o leão da tribo de Judá, Ele ruge mais alto. Então nós temos dois rugidos, o rugido do velho leão e o rugido do leão da tribo de Judá. E tudo se dá no campo dos nossos pensamentos. Amém, meus irmãos? Então eu quero nessa noite que você saia daqui com isso no seu coração. Eu quero pensar os pensamentos poderosos de Deus. E eu vou rejeitar todo pensamento contrário na minha mente. Porque a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra esses pensamentos. Para ilustrar essa ideia do pensamento, existe uma lenda indiana que um rato, olha só, tinha medo de gato. Aí ele procurou um gênio da lâmpada e falou assim: eu tenho medo de gato, me ajuda. Aí o gênio falou assim: então vou te transformar num gato. Aí transformou o rato num gato. Mas aí ele, como gato, ficou com medo do cachorro. Aí o gênio falou assim: então eu vou te transformar num cachorro. Aí transformou aquele rato que virou gato e se tornou um cachorro. Mas ele chegou para o gênio e falou assim: agora eu estou com medo do tigre, porque o tigre quer me pegar. Estou até vendo uma bolsa de tigre ali, ó. Tem uma bolsa de tigre de uma criança ali. Aí do teu lado, Kelly, está quase te pegando aí o tigre, aí você não está vendo. Então, mas eu estou com medo do tigre. Aí o gênio falou assim: então vou te transformar num tigre. Aquele rato que virou gato, que virou tigre, agora estava com medo do caçador. Aí chegou para o gênio e falou assim: eu estou com medo do caçador. Aí o gênio falou assim: olha, então é o seguinte, eu vou te transformar num rato novamente, porque você se transformou em gato, cachorro, tigre, mas você ainda está com pensamento de rato. Então veja, o que adianta eu falar para você que você é uma águia, você é um leão, você tem um pensamento de um periquito, de uma andorinha, de um gatinho? Não adianta de nada. O problema está aqui, ó. São os nossos pensamentos, irmãos. E o que nos empodera interiormente, o que nos faz ver como nós realmente somos, é a palavra de Deus, que é o espelho para nós e nos faz refletir a imagem de Cristo e faz ver quem nós somos em Cristo. Então nós vamos ter que lutar constantemente contra esses pensamentos que querem nos diminuir, que querem nos colocar abaixo, sabe, do nosso potencial. Você pode muito mais. Deus prometeu coisas grandes. Deus disse assim: olha, eu tenho coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus é grande, os pensamentos de Deus são grandes, e Deus tem coisas poderosas para nós. Então nós temos que encher nossa mente, encher o nosso coração com a palavra. Amém, meus irmãos? E para termos os pensamentos poderosos de Deus, eu quero falar de 3 princípios apenas, que vão te ajudar no dia a dia, que vão te ajudar quando você estiver ali diante daquele leão, e aquele leão rugir para você, e você rugir de volta para ele. Primeiro princípio, anota aí, você que sempre acompanha com as anotações. Primeiro princípio, anota, para termos esses pensamentos poderosos. Quem quer aprender, diga glória a Deus. Está preparado para aprender, amém? Vamos botar a mente para funcionar? Nós já celebramos, amém? Agora vamos cerebrar, amém? Cérebro, ok? Amém? Aqui não é a mente, aqui é a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente, diga eu tenho a mente de Cristo. Amém? Então vamos cerebrar agora, vamos usar a nossa mente, que Deus nos deu, que é um privilégio. Primeira coisa, anota aí: seus pensamentos controlam a sua vida. Seus pensamentos controlam a sua vida. Quem controla a sua mente, controla a sua vida. Porque pensamentos viram palavras. Tiago fala que a língua é um leme que direciona o navio. Pensamentos ruins, palavras ruins, resultado ruim. Então o diabo fica todo o tempo ali nos infernizando,
sugerindo palavras para a gente falar na hora errada, com a pessoa errada, com o sentimento errado para liberar. E a nossa vida vai na direção daquilo que nós falamos. Então, sem perceber, a nossa vida, ela está sendo desenhada pelos nossos pensamentos. Sem percebermos, a nossa vida vai ganhando forma pelos pensamentos que vêm à nossa mente. Então, nós não podemos esperar ter vitória se a gente só fala de derrota. Não adianta falar, vamos ter uma vida saudável, saúde, se eu só falo de doença, sintoma, Covid. Como é que eu vou ter uma coisa se eu só falo outra? Porque a nossa vida vai na direção daquilo que nós falamos. Tanto a vitória quanto a derrota está na nossa mente. Aquilo que pensamos governa sobre a nossa vida. Tudo vai depender dos nossos pensamentos. Por isso que Provérbios capítulo 23, versículo 7, a palavra diz assim, olha lá o que diz Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Porque como imagina a sua alma, assim o que, meus irmãos? Será. Ou seja, se você ficar pensando, imaginando, vai acontecer. Tanto bom, quanto o ruim. Se você ficar falando toda hora do vírus, eu vou acabar pegando, esse vírus vai me pegar, será que eu sou o próximo? Eu acho que eu estou com isso, que eu estou com aquilo. Você ficar pensando, as coisas não vão dar certo, meu casamento vai acabar, minha empresa vai fechar. Esses pensamentos vão roubando a nossa energia, sabia disso? Rouba o nosso ânimo, rouba a nossa disposição, rouba até a nossa alegria, tira o nosso vigor, irmãos. E a nossa vida vai sendo desenhada de uma maneira negativa, porque os nossos pensamentos controlam a nossa vida. Quantos estão compreendendo isso? Então o que nós temos que agir naquela hora, amigo? O pensamento veio, você tem que repreender. Teve algum sintoma? Está repreendido em nome de Jesus. Sempre faço isso. Veio coriza, veio dor de garganta, veio tosse, está repreendido em nome de Jesus. Essa doença é ilegal no meu corpo. Esse vírus não vai parar o meu destino. Irmão, é assim que a gente está vivendo. É confessando a palavra. E quantas pessoas nesse período de pandemia estão sofrendo com crise de pânico, crise de ansiedade. Pessoas estão morrendo com medo de morrer, infartando, aumentou o número de infarto. Medo, preocupação. Estava conversando hoje com a minha filha sobre isso, com a Carol sobre isso. Como que o mundo foi abalado, irmão. Os pensamentos, os sentimentos. Quantas pessoas passam o dia inteiro ouvindo notícias ruins. Então, presta atenção. Não é porque a gente está cercado dessa ameaça que nós vamos viver refém dessa ameaça. Não é porque como que a hora dá um espirro ou dá uma tosse, você está com isso, não. Não é porque você está passando por um problema no seu trabalho, ou as coisas estão ruins, que você vai ser mandado embora. Não é assim. Problemas nós vamos enfrentar sempre, dificuldades vamos ter sempre. Mas o problema não é o problema é como nós nos posicionamos diante do problema. Porque ou a gente resolve o problema ou piora o problema. Entendeu? O problema não é o problema é como eu me posiciono diante do problema. Se eu me posicionar do lado da derrota, a tendência é a derrota. Agora, se eu me posicionar para a vitória, a tendência é a vitória. Diga glória a Deus. Como imagina a sua alma, assim será. A gente escolhe ou saúde ou doença, ou riqueza ou pobreza. Nós precisamos ter isso em mente. Então, pastor, o que eu faço diante dos problemas? Bom, diante dos problemas, a minha mente governa a minha vida. Os pensamentos é que dominam minha vida. Então eu vou ter pensamentos de Deus, eu vou ter pensamentos poderosos. E tem muitas palavras, eu separei aqui alguns versos da Bíblia. A palavra diz: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Deus tem a minha vida na palma das suas mãos. Ele me faz intocável diante dos meus inimigos. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. A palavra diz que eu vou comer do melhor dessa terra. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso ser forte e corajoso, não temas nem te desanimes. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Tem que ser automático.
Aí, quando a gente declara isso, irmãos, a gente é tomado de uma coragem. Olha, meu peito até estufou aqui. Fiquei forte agora. Ser forte agora. Você vê o comando que você manda para o seu cérebro, entendeu? Gera uma reação em cadeia, em hormônios internos. Sabia disso não? Serotonina, endorfina, adrenalina, tudo isso responde. Por isso que a palavra fala: confessa a palavra, libera a palavra, fala a palavra, diga a palavra em voz alta. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mas ela é ativada quando nós falamos. Por isso a palavra diz: cri, por isso falei. Nós cremos, por isso é que também falamos. Se você crê, diga para esse monte, ele vai se mover. Então, irmão, tem que falar, tem que abrir a boca, tem que confessar. Crente calado vai ser derrotado, entendeu? Então confessa a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Ativa a tua fé em nome de Jesus. Aleluia. Enche o teu coração de esperança. Diga: eu tenho esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim. Aleluia. Romanos 15, 13. A palavra de Deus diz. Aleluia. Tá bom. Romanos 15, 13 diz: e o Deus da esperança. Diga: o Deus da esperança. O nosso Deus é o Deus da esperança. Ele não é o Deus da tragédia, é o Deus da esperança. Ele vos encha de toda alegria e de toda paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Veja, presta atenção. Um pensamento de Deus traz esperança, amém? E essa esperança afeta o nosso crer. Logo, o pensamento tem a ver com a nossa fé. Se eu pensar errado, a minha fé vai ser errada. Se eu pensar correto, a minha fé vai ser correta. Entende o que eu estou dizendo? Então, por isso que os pensamentos são importantes, porque eu preciso ter pensamentos que me façam crer corretamente. Crer quem é Deus, crer quem eu sou, o crer que o Senhor tem para mim. Amém, meus irmãos? Então, invista tempo nos pensamentos de Deus que vão controlar a sua vida. Diga: os pensamentos poderosos de Deus vão controlar a minha vida a partir de hoje. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, segundo princípio. Guarde isso. Vou pregar aqui, vai ficar mais fresquinho. Segundo princípio: rejeite os pensamentos intrusos. Diga: eu preciso rejeitar os pensamentos intrusos. É sério, eu vou ficar aqui porque aqui está mais fresco. Quando eu secar, eu vou para ali. Por que rejeitar os pensamentos intrusos? Porque, irmãos, tá ótimo, Robertinho, tá bem geladinho, tá gostoso. Tá bom, isso. Por que rejeitar pensamentos intrusos, irmãos? Porque os pensamentos virão, você queira ou não. Sim ou não? Os pensamentos são involuntários. Já reparou nisso? Eles vão vir. E a palavra diz que não tem como você impedir os pássaros de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir os pássaros de fazer ninho na nossa cabeça. Não é? Então, os pensamentos virão. Então, eu tenho que saber rejeitar esses pensamentos intrusos. Pensa comigo uma coisa. Você tem um filho de 7 anos. Aí o seu filho chega em casa, 7 anos. Bel, sua filha tem 7? 9, 8. Ela chega para você assim: mamãe, desculpa a expressão, tá, Bel? É só um exagero, mas é possível que aconteça. É possível acontecer. Eu sou burra. Mãe, eu não vou conseguir não. Mãe, eu sou uma fracassada. O que uma mãe vai pensar naquela hora? Quem foi que ensinou isso para você? Não é assim? Quem foi que... Porque isso não é seu. Eu nunca falei isso para minha filha. Eu nunca ensinei isso para ela. Então quem foi, filha, que falou isso para você? A mãe vai na escola,
vai procurar a professora, vai procurar a diretora e falar: professora, minha filha está falando umas coisas estranhas em casa. Então a mãe vai perguntar: quem foi que te ensinou isso? Então, irmãos, eu vejo isso aqui um paralelo na Bíblia, porque Adão, quando pecou, ele se escondeu de Deus porque ele estava nu. Aí Deus pergunta para ele: Adão, quem falou para você que você estava nu? Quem falou para você que você está desse jeito? Então Deus está perguntando para mim e para você: quem é que está falando com você isso? Que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não vai dar em nada, que a sua família vai acabar, que o seu negócio vai falir. Eu não sou. Então quem é que está falando? É o diabo. Então está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Eu não aceito esse pensamento na minha cabeça. Você está entendendo? Então tem pensamentos intrusos que estão querendo entrar, mas nós precisamos repreendê-los em nome de Jesus. E o que eu tenho que pensar, pastor? Eu tenho que pensar em Filipenses 4:8. Olha o filtro aqui. O filtro está aqui, ó. Olha o filtro, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe o pensamento. O contrário disso, irmãos, é uma fonte maligna, é mentira. O diabo está soprando mentira porque ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Não é puro, é impuro, é do diabo. Não tem boa fama, é do diabo. Tudo o contrário disso aqui é o que o diabo está soprando, e muitas vezes é isso que tem ocupado a nossa mente. É verdade ou não é, irmãos? Então nós temos que levar cativo esses pensamentos em nome de Jesus. Olha como é que essa questão de pensamentos é uma coisa muito forte. Como é que um pensamento errado pode trazer um transtorno enorme na vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. A Bíblia fala que o povo de Israel estava no deserto, pronto para entrar em Canaã. Moisés chama 12 espias para espiar a terra. 10 espias voltam com um relatório ruim, dizendo que a terra era cheia de gigantes, que aos olhos dos gigantes nós éramos como gafanhotos, e eles vão nos matar, eles vão nos engolir. Mas aí 2 voltaram com um relatório positivo. Quem era? Josué e Caleb. E eles disseram: não, a terra é boa, a terra mana leite e mel, nós vamos prevalecer contra ela, nós vamos avançar. Em Números 14 ele diz aqui: não temas, porque nós vamos devorá-los como pão. 10 se viram como gafanhotos, 2 se viram como aqueles que vão devorar os inimigos como pão. Como é que come pão? Todo dia a gente come pão, né, Mauro? Mauro come 5 pães por dia de manhã. Diz que ele é um menino abastado. Pão de manhã, 5 à tarde também. Então come pão facilmente. Então, assim como eu estou comendo esse pão aqui, ó, vou destruir esses inimigos. Então veja, um pensava negativamente, falou: vou ser engolido, vou ser tragado. O outro pensava positivamente: eu é que vou engolir eles, eu é que vou tragá-los. Interessante a proporção 10:2, ainda que o percentual não seja diretamente, mas existe uma pesquisa que comprova que 80% das pessoas só tendem ao negativismo, ao pessimismo, e 20% tendem ao positivo. Eu pergunto para você: você faz parte dos 80% ou dos 20%? Eu estou do lado dos 20%. Amém ou não? Quem está do lado dos 80% só vê coisa negativa: ó dia, ó céus, ó azar. Ele pode ter tido um dia maravilhoso, mas se no final do dia teve um problema, ele vai falar do problema e esquecer do dia maravilhoso. Mas os 20% não, ele só fala das coisas boas. Então eu sou como Josué e Caleb, eu sou do lado dos 20%. Agora interessante, por conta daqueles 10, 2 milhões de pessoas foram impedidos de entrar na terra prometida. Como é que pode, né? E ficaram no deserto por 40 anos.
Olha só o que os nossos pensamentos são capazes de fazer com a gente. Tire esses pensamentos negativos em nome de Jesus. Rejeita esses pensamentos, porque esses pensamentos vão te prender no deserto. O teu lugar não é o deserto, o teu lugar é Canaã, é terra prometida, é terra que mana leite e mel. Deus tem coisas grandes e firmes para você, meu filho. Rejeita esses pensamentos de gafanhoto, esses pensamentos malignos. Em nome de Jesus, como imagina a sua alma, assim será. Agora eu tenho uma palavra para você, recebe em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que você sempre vai vencer os seus inimigos. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que você sempre vai vencer, sempre vai triunfar, sempre, sempre, sempre. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha o que a palavra diz. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está afirmando. 2 Coríntios 2,14 diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo de vez em quando nos conduz em triunfo. É isso não? Uma vez por mês Ele até ajuda a gente. É isso não? Sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A Bíblia fala que é sempre, irmãos. Ele triunfa conosco através de nós. Então nós precisamos pedir ao Senhor esses pensamentos poderosos. Acorda de manhã dizendo: esse dia será abençoado. Acorda de manhã dizendo: o favor de Deus está sobre mim. Eu sou abençoado, as bênçãos me perseguirão. Por onde eu for, as portas vão se abrir. Eu sou co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou herdeiro das promessas de Deus. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. O diabo quer me dar uma proposta, o diabo quer fazer uma proposta, mas eu fico com a promessa de Deus. A proposta vai te levar à morte, mas a promessa vai te levar à vida. E a promessa é: eu vou te conduzir em triunfo. Aleluia. A gente é que define qual vai ser o tom do nosso dia. A gente é que define como vai ser através dos nossos pensamentos, se vai ser bom ou não. Então, como Josué e Caleb, tenha pensamentos poderosos. Eu vou pagar essa dívida, eu vou quitar esse cartão. Diga glória a Deus, aleluia. Amém? Vou quitar esse carro, vou comprar essa casa, eu vou para o encontro com Deus, vou casar. Fala, libera. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Deus é grande, eleve os seus pensamentos, rejeite os pensamentos intrusos, em nome de Jesus. 2 princípios. Primeiro, os pensamentos controlam a nossa vida. Quem controla a minha mente, controla a minha vida. Segundo, rejeite os pensamentos intrusos. Amém? Fique com os pensamentos poderosos de Deus. Último lugar, terceiro e último lugar. Essa chave aqui é fundamental para você. Eu vou dizer que é o ponto mais importante dessa palavra. Tudo foi importante até agora, amém? Mas agora é a cereja do bolo, assim. Anote aí. Creia que Deus tem bons pensamentos a teu respeito. Diga: Deus tem bons pensamentos a meu respeito. No que você está pensando? O que Deus está pensando sobre você? Por isso nós temos que alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Por quê? Porque Deus nunca vai dizer para você: você não vai conseguir, você é um derrotado. Você consegue imaginar Deus falando isso? Derrotado, fracassado, você vai falir, você vai quebrar. Agora a tua casa, a tua família acaba. Agora a tua empresa vai falir. O que você está fazendo? Você imagina Deus falando isso, irmão? Nunca. Então esses pensamentos que vêm não são de Deus, porque a palavra diz em Jeremias 29:11, olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que diz a palavra, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus tem um pensamento a seu respeito. Não, você não está entendendo.
Deus tem um pensamento a seu respeito. A seu respeito tem nome, identidade, CPF, endereço. É que muitas vezes a gente pensa que Deus, Ele só está fazendo algo para alguém do nosso lado, algum vizinho nosso. Mas Deus tem pensamentos bons a meu respeito. O diabo tem pensamentos maus. Ele sopra esses pensamentos. Ele insufla esses pensamentos para te tirar dos pensamentos bons. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Ele tem pensamentos de paz, e não de guerra, e não de mal. Amém, irmãos? Agora eu pergunto: pensamento de doença é pensamento de paz? Não. Pensamento de separação é pensamento de paz? Não. Pensamento de fracasso, de impossibilidade, não é de paz, então não é de Deus. Então rejeite, sabe por quê? Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Então, leva para casa isso. Toda hora que um pensamento se manifestar, automaticamente identifique: esse pensamento é bom ou é ruim? É de paz ou é ruim? Ou é de guerra? Se for ruim, eu deleto. E eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento, esse leão que está rugindo. Amém? Por que é importante? Aqui diz: para vos dar o fim que desejais. Por que é importante pensar isso, irmãos? Lembra que eu falei? Pensamento correto, fé correta. Lembra que eu falei? Pensamento correto, crença correta. O que é uma crença? Presta atenção. Crença é uma repetição de um pensamento. De tanto alguém falar daquela forma, aquilo cria uma crença. Entendeu? Se você ficar a vida inteira ouvindo: você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual à sua mãe, você não vai dar em nada, você é burro, você é isso, repetindo, aquilo vira uma crença. Aí quando a pessoa cresce, ela não tem força, ela não tem ânimo, ela não se vê capaz de vencer determinado desafio. Por quê? Uma fé errada gerou uma crença. Quer ver uma crença errada que nós temos? Eu tinha particularmente, e eu não tenho mais, acerca de Deus. Desde pequeno assim, papai do céu vai brigar com você. Eu ouvia isso. Papai do céu vai castigar, hein? Papai do céu vai puxar a orelha, hein? Às vezes o pai ou a mãe faz até numa boa intenção, né? Uma boa intenção. Uma boa intenção de fazer a gente acertar ali o passo. Mas aquilo foi criando uma crença. E qual é a crença? Você cresce, você erra. A gente erra e já fica assim, com medo de Deus, cara, achando que Deus vai lançar um raio na cabeça da gente, vai bater com o carro, vai ficar doente. Uma crença errada. Quer ver outra crença errada? Se fizer tudo certinho, vai ganhar um videogame. Se passar de ano, vai ganhar um videogame. Papai do céu vai abençoar você. Olha, Papai do céu dá coisa boa para quem faz coisa boa. Papai do céu rebenta quem faz. Aí você vai crescendo com aquilo, fazer por merecer. Aí você fica toda hora, quando cresce, querendo fazer coisas para agradar a Deus, porque se eu não fizer, eu não recebo. Aí você conhece o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho, que é uma boa nova, é uma boa notícia, que diz pra gente que Cristo veio para receber toda a punição do nosso lugar, e Cristo obedeceu tudo que eu não podia obedecer, para eu ser abençoado. O Evangelho que nos liberta. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso, ele disse para os fariseus, porque os fariseus viviam aqui nessa dimensão, toma lá, dá cá, desobedeceu, apanha, obedeceu, recebe bênção. Aí Jesus fala: eu tenho uma verdade que é maior, que Pedro diz que é a verdade atual. Qual é a verdade atual? O Evangelho da graça. Eu não fiz, mas Ele fez, e porque eu creio no que Ele fez,
eu recebo o que é dele. Deus tem coisas boas para mim. A religião traz a gente para cá, mas os pensamentos de Deus libertam a gente para viver numa outra dimensão. É uma dimensão superior, porque Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Todo dia Deus está pensando: como eu vou abençoar meu filho? Como que eu faço? Ele vai dando um jeito, colocando a gente no lugar. Ainda que uma coisa ruim aconteça, é permissão de Deus para colocar a gente de volta para o propósito, para sermos abençoados, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Deus tem coisas boas a seu respeito. Aí na Bíblia, que eu tenho só alguns minutinhos e eu encerro, tem uma história que fecha tudo isso, para você entender. Eu já preguei sobre isso aqui em 2016. Pode ser que eu pregue em algum outro momento. Guarda na mente o que eu estou falando aqui, ok? Quem já ouviu falar na história de Mefibosete? Quem era Mefibosete? Filho de Jonatas, neto de Saul. Davi, quando assumiu o reinado, ele assumiu o lugar de Saul. Na época, em filmes tem isso também até hoje, que quando um rei assumia, ele matava todos os descendentes da família, os filhos, os netos. Para quê? Para não haver guerra de tentar tomar o trono de volta. Entende o que eu estou dizendo? Ok até aqui? Quando Saul morre e Jonatas morre, o filho de Jonatas, Mefibosete, a criada dele pega ele no colo, ele era um bebê, e corre desesperada para ele não morrer. Ele estava com medo do rei, com medo, achando que o rei ia matá-lo. E ele correu, e nisso que ela correu, ela caiu, tropeçou, foi bebê para um lado e criada para o outro, e o bebê quebrou a perna. Não tinha medicina na época que desse jeito, então ele ficou com a perna torta. Aí ele cresceu com a perna torta, aí ele cresceu se arrastando, porque na verdade ele nem podia andar, ele se arrastava, ele não conseguia ficar em pé. Só que o rei Davi, quando Jonatas era vivo, Jonatas ajudou Davi a fugir de Saul, porque Saul queria matar Davi com ciúme. Lembra Davi que venceu Golias? Aí Davi naquele momento, ele fez uma aliança com Jonatas e disse: Jonatas, eu faço uma aliança com você, que eu nunca vou deixar a sua família desamparada. Eu vou abençoar os seus descendentes pelo que você fez comigo. Um belo dia, o rei Davi estava no seu trono e ele lembrou da aliança que ele fez com Jonatas e disse: eu tenho que cumprir a minha promessa, porque eu fiz uma promessa, eu tenho que cumprir. Sobrou alguém da casa de Jonatas para eu abençoar? Aí disseram: tem sim, um chamado Mefibosete, que se arrasta pelo chão e mora em Lodebar, que significa lugar de miséria. O rei preparou o seu cavalo real e foi até Mefibosete. Chegou lá, Mefibosete. O Mefibosete já era um rapaz, e ele falou: eu vou morrer, eu tenho que me esconder, o rei vai me matar, o rei vai me destruir, porque só sobrou eu. E o Mefibosete fala assim: ó rei, eu já estou morto, eu sou apenas um cão morto, não faz nada comigo não. E o rei olhou para ele e falou assim: Mefibosete, quem disse que eu quero te matar? Eu quero te fazer bem, porque eu fiz uma aliança com seu pai, e a partir de hoje você vai comer na minha mesa, você vai sentar comigo do meu lado, você vai ser um príncipe da minha realeza. E ele pegou Mefibosete no seu colo, colocou no seu cavalo, levou para os aposentos reais. E aquele cão morto se tornou um príncipe do rei, comendo da mesa do rei. E esse rei é Deus.
Jonatas, é Jesus. Deus fez uma aliança com Cristo na cruz, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por amor de mim, diz o Senhor, eu vou salvar esses pecadores, eu vou salvar esses homens caídos no pecado, no vício. E Deus veio até nós, através de Cristo Jesus. Nós éramos mancos arrastando, Ele nos pegou nos seus braços e nos colocou para sentar à mesa. E quando Ele olha para a gente, Ele não vê o nosso pecado, Ele não vê a nossa falha, Ele não vê o nosso pé defeituoso, porque está debaixo da mesa, não dá para ver. Nós fomos cobertos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Ele nos ama. Isso é a graça de Deus. Mas o diabo é o acusador dia e noite dos nossos irmãos. Ele nos acusa. Ele fala que Deus não ama, que Deus não quer abençoar, que Deus quer punir. São pensamentos que nós temos que rejeitar, irmãos. Não corre de Deus, corre para Deus hoje. Não importa o tamanho do seu pecado, a graça de Deus é suficiente para te perdoar de todos os seus pecados. Enche o teu coração com essa esperança. Aleluia. Você consegue sentir o seu coração nesse momento ser cheio do amor de Deus? Essa é a vontade de Deus. Que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. A obediência de Cristo na cruz. Deus pensa coisas boas para nós. Deus tem portas abertas. Deus pensa em abundância para nós. Deus tem grandeza para nós. Ele diz: eu vou dar para você em dobro tudo que você perdeu. Quando você recebe esta palavra nessa noite? Deus não está irado com você. Toda a ira foi colocada sobre Cristo, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E hoje podemos ter paz com Deus. Irmãos, não tem coisa melhor do que você ter essa paz no seu coração. Quem recebe essa palavra nessa noite? Rejeite as vozes do diabo. Rejeite todos os pensamentos ruins. Rejeite os pensamentos intrusos, porque esses pensamentos é que vão governar a sua vida. Seja governado pela mente de Cristo. Que o Espírito Santo gere em você esses pensamentos bons. Todo dia que você acordar, Deus vai estar sorrindo para você. Enquanto você dorme, Deus olha para você e fica lá: não vejo a hora do meu filho acordar. Ele envia a misericórdia dele toda manhã para nós, a graça dele todo dia. Deus tem pensamentos bons, de paz. Quem recebe essa palavra nessa noite? Fique de pé no seu lugar, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.